A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente que vocês são inscritos. Iremos começar o culto nesta tarde de hoje, culto completo somente para os inscritos, em Atos capítulo 9, versículo, é isso mesmo, Atos capítulo 9, é isso mesmo, Atos capítulo 9. A data de hoje é 26 de 2 de 2026, 13h07 da tarde, 26 de 2 de 2026, quinta-feira, mês de fevereiro. Iremos começar o culto em Atos capítulo 9, dos ensinamentos da palavra. Vamos lá. Resumo do capítulo. Saulo já havia sido apresentado como o homem determinado a destruir o jovem movimento cristão. 8:13. Ele foi para Damasco autorizado a prender qualquer cristão encontrado naquela comunidade judaica. 9:12. No caminho, Jesus de repente aparece diante dele. Saulo cai por terra, assombrado e cego. VV 3:9. Um crente em Damasco chamado Anania, enviado por Jeová para restaurar a visão de Saulo e para dizer-lhe que fora escolhido por Jeová para levar a Cristo perante o gentio. VV 10:19. A conversão de Saulo é real. Imediatamente ele se põe a pregar a Cristo em Damasco. Sua obra foi tão convincente que alguns judeus conspiraram matá-lo. Saulo, agora Paulo, foge e volta para Jerusalém, onde somente Barnabé se mostra disposto a correr o risco e está com aquele que certa feita foi um perseguidor da igreja. No entanto, também em Jerusalém, o entusiasmo de Paulo provocou sua perseguição, o que fez com que os irmãos escoltassem o ardente evangelista para Cesárea e o enviassem para Tarso, sua terra. VV 20:31. Enquanto isso, Pedro continuava ministrando a terra natal dos judeus, realizando milagres notáveis, até mesmo ressuscitando uma crente muito querida. VV 32:43. Versículo-chave 9:15. Jeová geralmente opta pelo improvável. Quando fala ali querida, uma crente querida, é uma mulher crente mesmo. Essas mulher porcaria de hoje que se diz que é crente, não é crente coisa nenhuma não. Aquela ali é crente mesmo dessa época aí. Aquela ali eu admiro ela, porque aquela ali é crente mesmo. Né? Essas porcarias de hoje que se diz que é crente, não é crente coisa nenhuma. Não sabe fazer nada, né? Para a obra, nem dizimar nem ofertar. Vamos lá. Versículo-chave 9:15. Jeová geralmente opta pelo improvável. Por isso que Jeová ressuscitou essa mulher crente ali, porque ela foi sempre fiel à igreja, nos dízimos, nas ofertas, em tudo, né? Por isso que o Criador deu mais uma chance para ela voltar à vida. Versículo-chave 9:15. Geralmente Deus versículo-chave 9:15. Jeová geralmente opta pelo improvável. Eu não chamo a palavra Deus ali, porque a palavra Deus não é nome não, meus irmãos. O Criador, ele tem nome, o nome dele é Jeová, entendeu? Jeová geralmente opta pelo improvável. Aplicação pessoal. A pessoa menos provável de se converter geralmente acaba se mostrando mais comprometido com o cristianismo. A pessoa menos provável de se converter geralmente acaba se mostrando mais comprometido com o cristianismo. Conceito-chave: gentios, P 798, ressurreição, P 658. Destaques: carta 9:12. No século I, as comunidades étnicas no Império Romano eram governadas por suas próprias leis nacionais. Assim, a comunidade judaica em Damasco estava sob a autoridade do conselho dirigente de Jerusalém. As cartas de Saulo, que lhe foram outorgadas pela autoridade de Jerusalém, concedia-lhe o direito de efetuar prisões nas cidades sírias. Do caminho 9:2. O cristianismo primitivo era considerado uma seita do judaísmo. Os próprios cristãos se auto-intitulavam adeptos do caminho. AT 19:9, 23, 22:4.
24, 14, 22. Seus críticos os identificavam como pertencente à seita dos Nazarenos. 24, 5, 14, 28, 22. Uma luz do céu. 9, 3, 9. A experiência da conversão de Paulo é descrita nestes versículos em Atos 22 e 26. A repetição serve para destacar o significado do único convertido pela revelação direta de Jesus, Saulo. A experiência deve ter convencido Paulo de que Jesus estava vivo. Opor-se ao cristianismo era o mesmo que perseguir a Jeová. Esse elo fundamental, existente entre Jesus e os que são seus, significava que atacar os crentes era o mesmo que atacar o próprio Jesus. Todo o fundamento da crença de Paulo teria que passar por uma revisão radical. Dessa transformação resultou o entendimento do Antigo Testamento e o plano de Jeová que redirecionou o movimento cristão e modelou para sempre a teologia da Igreja. Santos Irmãos, 9, 3, 17. Esses dois termos eram usados internamente na Igreja para identificar os crentes. Santo é literalmente alguém santificado. Ambos indicam a condição de crentes separados por Jeová, de crentes verdadeiros que escolheram viver uma vida santificada. No Novo Testamento, irmão é usado no sentido de crente companheiro, explicitando o relacionamento íntimo entre os santos, estabelecido pela comunhão de fé em Jesus e o relacionamento comum de família com Jeová, o Pai. Está vendo? Por isso que aqui crê na Trindade, porque o Pai existe e Jesus também existe, que é o Filho, e o Espírito Santo também existe. O destino de Paulo, 9, 15, 16. Este versículo fundamental resume a história da vida de Paulo, refletida mais tarde em Atos e nas 13 cartas paulinas do Novo Testamento. Por meio de Paulo, a igreja se tornou basicamente gentia e não judaica. E quando eu falo que a Trindade existe, não é porque está escrito aí não, é porque pastor Simão tem experiência nas orações. O Pai fala comigo, o Filho fala comigo, o Espírito Santo fala comigo, e eu já vi os três também, entendeu? Então não é só porque está escrito aí não, é porque eu tenho experiência no mundo espiritual. E quem tem experiência no mundo espiritual pode falar. Os judeus tomaram conselho entre si para o matar. 9, 23, 29. Saulo, na qualidade de judeu, era um zeloso e acalorado perseguidor dos cristãos. O mesmo entusiasmo permaneceu após sua convenção. Seu estilo de evangelista corajoso, sem cerimônia, acabou por suscitar de maneira consistente tamanha intensa hostilidade que seus oponentes estavam determinados a matar. Isso pode muito bem explicar porque os cristãos de Jerusalém tomaram-no para Cesárea e o enviaram para Tarso, uma vez que Paulo se fora, segundo a narrativa de Lucas. As igrejas tinham paz por toda a Judéia e crescia em número. 9:31. O zelo é recomendar. Mais tarde, no entanto, um Paulo mais maduro escreve a jovem Timóteo e ao servo do Senhor: não convém contender, mas sim ser manso para com todos, instruindo com mansidão os que resistem. 2 TM 2, 24, 25. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos por este culto nessa tarde. Abençoa somente os inscritos e somente os dizimistas e ofertantes, e somente aqueles que estão ajudando essa obra sempre. Amém e amém. E ainda nós estamos aprendendo tópico focalizado nos bolsos, Jerusalém, Samaria, Gentil, Mundo e Prisão. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Culto da noite, estarei de volta com força completa, sem parar.